A história de um milionário e um mendigo negro nas ruas do Brasil. A chuva caía sem parar, como se o céu estivesse chorando a dor de Eduardo. Ele olhava pela janela da sua mansão no Rio de Janeiro, onde antes a vida pulsava vibrante, cheia de risadas e abraços. Agora, tudo parecia vazio. A perda de sua esposa, Ana, havia deixado um buraco em seu peito que nada parecia preencher. Eram 5 filhos, pequenos demais para entender a profundidade da tristeza do pai, e o peso de criar aquela família caótica tornava-se uma missão quase impossível. Ele tentava, mesmo que com o coração partido, ser o pai que eles precisavam. Mas a dor era forte, e muitas vezes ele se via preso na solidão, naqueles corredores frios e silenciosos da mansão. Era um dia cinzento e chuvoso quando Eduardo decidiu sair. Precisava de um instante longe de tudo. Por instinto, buscou uma pequena quantia em um caixa eletrônico. As gotas da chuva escorriam pelo vidro embaçado, enquanto ele observava as ruas molhadas. Carla, uma mulher negra, magra e com olhos que brilhavam como carvão, apanhou o dinheiro antes que ele pudesse notar. Ela era uma mendiga, conhecida nos arredores por sua presença constante, uma sombra na realidade de todos. Quando Eduardo percebeu a ausência da nota, retornou correndo e se deparou com Carla. Ela estava ali, hesitante, com o papel amassado entre os dedos. Ele a encarou, a confusão misturada à raiva. Você pegou meu dinheiro? Ele retirou as palavras de um lugar profundo, quase magoado. Mas a expressão de Carla não era de culpa. Era uma mistura de surpresa e coragem. É seu, não é? Ela disse, estendendo a mão. Um momento de conexão, apesar do abismo que o separava. Ela não era apenas uma mendiga. Quando começou a falar sobre sua vida, Eduardo viu uma força que ele não imaginava. Carla falava de dores e lutas, de uma infância marcada pela violência e pela solidão. Havia algo na maneira como ela contava sua história que o tocava profundamente. Enquanto eles conversavam, ouviram gritos e um barulho que despertou os alarmes na mente de Eduardo. Uma gangue estava se aproximando da vila onde Carla vivia, ameaçando a segurança de todos. O coração de Eduardo disparou. Aqueles não eram apenas os ecos de sua dor, mas também um chamado à ação. Os dois foram arrastados para uma situação tensa, unindo forças inesperadas contra o inimigo comum. Eduardo, um milionário em busca de recuperação, descobriu-se lutando ao lado de Carla, enquanto o medo pulsava nas ruas. As vozes da comunidade se entrelaçavam em murmúrios, enquanto a tensão se instalava. Não podemos deixar que eles destruam tudo, gritava um vizinho. O pânico tomando conta do olhar daquele. No meio da confusão, o velho dilema de Eduardo se intensificou. Ele podia sentir um novo tipo de conexão florescendo ali, mesmo com os preconceitos sociais e os desafios que sua nova realidade impunha. Mas por trás daquela luz de esperança, uma sombra se aproximava. Carla tinha segredos que poderiam mudar tudo, revelações que ameaçavam desmoronar o frágil laço que estava se formando entre eles. Eduardo não sabia o que o futuro reservava, mas a pergunta o perseguia. Será que o amor e a amizade poderiam realmente superar as barreiras que a vida impunha? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Enquanto a tensão pairava no ar, Eduardo e Carla se uniam em uma batalha invisível contra as sombras que assombravam a comunidade. Mas no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ecoou, quebrando o som da chuva, e Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés. Os gritos foram acompanhados por uma fumaça densa que subia do quarteirão mais adiante. "O que foi isso?" ele gritou, o coração disparado. Carla, com seus olhos brilhantes, parecia congelada. A expressão de desespero desenhada em seu rosto. Então, sem aviso,
um grupo de homens surgiu, correndo descontroladamente, levando consigo um clarão de pânico. Eles não eram apenas membros de uma gangue, eram reconhecidos por todos os moradores como criminosos contumazes e, ao que tudo indicava, tinham algo muito mais ameaçador em mente. Eduardo se virou e viu um homem alto e robusto na linha de frente, a expressão selvagem no rosto. "É essa sua comunidade, Carla?" Ele rosnou, a espada de um estilete brilhando em S. Eduardo, sentindo o impulso de proteger Carla e a comunidade, avançou, mas Carla puxou-o pelo braço. "Espere, não faça isso." Ela olhou nos olhos dele e foi nesse momento que Eduardo percebeu a intensidade da sua dor, um peso emocional muito além de suas circunstâncias atuais. "Você não sabe quem eles são." Uma batida na porta da casa de um dos vizinhos chamou a atenção de todos. Uma mulher mais velha, com um olhar triste, informou ao grupo que havia necessidade de ajuda. Era uma situação urgente e a comunidade estava à beira do colapso. Eduardo decidiu que não podia mais ficar ali parado. Sentiu-se dividido. A valentia que era necessária estava ali, mas o medo paralisava sua vontade. De repente, a multidão se agitou. Eles eram unidos agora, todos juntos, em uma só voz, gritando por justiça. E naquele momento, Carla começou a falar. Sua voz, antes trêmula, agora tinha força. "Esta não é apenas minha luta. Esta luta é de todos nós." Mas Eduardo, imerso em sua própria confusão, suas memórias e dores, não conseguia ver a verdade que se desenrolava ali. Uma das mulheres da multidão se aproximou e sussurrou ao seu ouvido. "Você sabe que a Carla não é quem você pensa que é, certo?" Eduardo a encarou, confuso. "O que você quer dizer?" A mulher olhou ao redor, como se verificasse se alguém estava ouvindo. "Ela é a irmã do homem que você colocou na cadeia anos atrás. O mesmo homem que começou um ciclo de violência que nunca acabou." A revelação perfurou o coração de Eduardo. Ele sempre achou que Carla fosse uma ONG navegando pela vida. Mas agora, em meio a tantos sentimentos complicados, ele tinha que lidar com a possibilidade de que a mulher ao seu lado não fosse apenas uma mendiga, mas alguém profundamente afetada por suas próprias decisões. Carla percebeu a expressão dele, seu olhar de choque. "Eduardo, Ela começou, mas ele não a deixou continuar. "Você sabia?" Foi tudo o que conseguiu dizer, a voz embargada. Naquele instante, a tempestade se intensificou. Já não era apenas água que caía do céu. Eram lágrimas coletivas, um desabamento de emoções para todos os presentes. Os laços que pareciam se formar entre eles agora pendiam à beira do desastre. A esperança que começava a florescer se desfez na revelação de um passado marcante. Com a raiva crescendo ao seu redor e as certezas ruindo, Eduardo só conseguia pensar: será que a verdade iria finalmente salvá-los ou destruir tudo o que tentaram construir juntos? Os olhares se cruzaram e silêncio pesou pesadamente entre eles, um abismo aberto. Carla ficou paralisada, a expressão em seu rosto uma mistura de temor e desespero. "Eduardo, tentou novamente, mas as palavras não saíram. A chuva caía intensamente, como se o próprio céu estivesse em luto. Os murmúrios da multidão cresceram. As pessoas ao redor trocavam olhares confusos. Um medo palpável se espalhou. Eduardo, lutando contra os pensamentos, à procura da verdade em meio à confusão. Ele olhou nos olhos de Carla, mas agora havia uma fratura entre eles. "Você sabia o que esses caras estão fazendo?" gritou, a voz alta o suficiente para ecoar. A multidão começou a se agitar, a tensão crescendo. O grupo de criminosos se aproximava, rindo de forma ameaçadora, e a percepção de que estava em perigo era cada vez mais real. Eduardo se voltou para Carla. "Como me pôde enganar?" Ela, com lágrimas escorrendo, tentou desesperadamente explicar. "Eduardo, eu não sou como meu irmão. Eu sou uma sobrevivente. Você não pode deixar que isso estrague tudo o que podemos fazer juntos." Repentinamente, um grito cortou o ar. Uma jovem da comunidade, desesperada, foi empurrada para a frente por um dos gangueiros, e o pânico se instalou.
O homem a segurou pela gola da blusa, e um rápido movimento deixou Eduardo em choque. Ele pôde ouvir o estalo da lâmina sendo sacada. Um instante, e tudo poderia mudar. Não! Eduardo gritou, sentindo o peito arder. Ele não podia mais hesitar. Não podia ficar paralisado. A angústia o atravessou. Uma onda de coragem subiu. Ele avançou sem pensar, mas Carla segurou seu braço novamente, seus olhos intensos. Você não pode enfrentá-los assim. Mas naquele momento, uma explosão de luz e som iluminou o entorno. Uma pane elétrica, xingamentos e gritos apareceram de todos os lados. O chão vibrou. Eduardo e Carla se jogaram no chão, enquanto o padre da igreja próxima apareceu correndo, gritando para que todos se dispersassem. Saia da rua. O que está acontecendo? Eduardo olhou para Carla. Os rostos nos cercos contorciam-se em terror e confusão. E quando finalmente se ergueu, uma figura familiar emergiu da multidão atrás de Carla. Era Ricardo, o ex-companheiro de Eduardo na faculdade. Um amigo agora quase desconhecido. Eduardo, ele gritou, a voz trêmula. É ele, o homem que você colocou na cadeia. Ele está aqui. A revelação bateu como uma onda. Eduardo ficou paralisado. O quê? O sangue parou em suas veias. Ricardo, agora lado a lado com a gangue, olhava ameaçadoramente e a comunidade entrava em caos. As verdadeiras intenções de Ricardo vieram à tona e ele riu, um riso frio. Você pensou que poderia escapar da sua criação, Eduardo. Agora veja aonde isso te levou. O coração de Eduardo acelerou. Carla o olhou de novo e agora o medo nos olhos dela misturava-se com uma estranha força. Eduardo, precisamos fazer algo. Eles ameaçam todos nós. E nesse momento, tudo se juntou. O pânico, a raiva, as revelações. A multidão ansiosa virou suas esperanças para Eduardo, aguardando uma resposta, esperando que ele fosse o herói que nunca soube ser. Eu não posso fazer isso sozinho. Ele gritou, a voz falhando sob a pressão dos olhos voltados para ele. E enquanto a tensão aumentava, um pensamento cruzou sua mente. Quem realmente era aquela mulher ao seu lado? E mais importante, até onde ele iria para proteger a comunidade que uma vez escolhera ignorar? A linha entre amor e dever começou a borrar, mas o mais chocante estava ainda por vir. As cicatrizes do passado estavam prestes a se abrir mais uma vez, revelando segredos que poderiam destruir tudo. O que mais Carla poderia esconder? O que Eduardo realmente conhecia sobre aqueles que tinha chamado de amigos? Uma nova tempestade se aproximava, e no coração dela, um raio que poderia iluminar ou desmembrar tudo. O silêncio pesou pesadamente entre eles, um abismo aberto. Carla ficou paralisada, a expressão em seu rosto uma mistura de temor. Eduardo, tentou novamente, mas as palavras não saíram. A chuva caía intensamente, como se o próprio céu estivesse em luto. Os murmúrios da multidão cresceram. As pessoas ao redor trocavam olhares confusos. Um medo palpável se espalhou. Eduardo, lutando contra os pensamentos, à procura da verdade em meio à confusão. Ele olhou nos olhos de Carla, mas agora havia uma fratura entre eles. Você sabia o que esses caras estão fazendo? Gritou, a voz alta o suficiente para ecoar. Ela tentou se defender, mas Eduardo não deixou espaço para isso. O tempo parecia estagnar à sua volta. E o peso das palavras não ditas pesava como uma pedra. Por que você não me contou? Ele perguntou, o tom cortante. Você só queria me manipular? A multidão estava nervosa. Os gangues se aproximavam e a tensão aumentava a cada segundo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um terceiro homem surgiu do meio da multidão, e Eduardo não podia acreditar no que via. Era Gabriel, um dos seus filhos que tinha desaparecido há anos em uma tragédia sem explicação. E menino agora era um homem, com marcas visíveis do sofrimento nas feições. Pai, a voz de Gabriel cortou o ar como uma faca. Eduardo mal teve tempo de processar. Eu estou aqui. Ele buscou o olhar de Eduardo, não tinha tempo para explicações. Não é hora de falar de passado, precisamos sair daqui. Ricardo, ainda em pé com a gangue, olhou para Gabriel e um sorriso cruel apareceu em seu rosto.
Ah, então o filhinho do milionário resolveu aparecer? Não sabia que você tinha um rapaz perdido. Que belo reencontro! A confusão tomou conta de Eduardo, que agora sentia o chão fugir sob seus pés. Gabriel, você. Como você? As palavras saíam entrecortadas, o coração batendo desesperadamente. A realidade se fragmentava ao seu redor. Não importa agora, pai, precisamos ir antes que... E antes que pudesse terminar a frase, um tiro disparou. O som ressoou como um trovão, seguido de gritos e correria. Os criminosos saltaram, e a comunidade, em estado de pânico, buscou abrigo. Eduardo viu Krávla se jogar para proteger uma criança perto. O mundo ao seu redor se desfez em caos. Carla, não, ele gritou, mas a angústia dominava. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de determinação. Me siga, nós vamos sair dessa, juntos. Ela puxou uma mão, mas Eduardo, perdido na dor de ver seu filho, hesitou. O tempo parecia mais lento quando Eduardo desviou o olhar, seus sentidos em alerta máximo. Ali, em meio ao pânico, ele percebeu: o verdadeiro inimigo não era apenas a gangue, mas os segredos que os uniam. Não se esqueça, pai. Eles podem ter as armas, mas temos a força da união, disse Gabriel, a voz firme, como uma âncora em meio ao caos. A sequência de eventos parecia incontrolável. Eduardo olhou para Carla, que se preparava para se jogar nas sombras da noite, com a intenção de salvar as vidas na sua frente. Por mais que o medo dominasse, havia resiliência. Uma força pulsava em cada um deles, e por detrás do medo, uma verdade inegável se formava. Vamos! Eduardo gritou, já decidindo qual caminho deveria seguir. Mas antes que pudessem sair, um grito cortou através da confusão, e um corpo se projetou entre eles. Era a mulher mais velha, a que havia trazido o pedido de ajuda. Agora, ela estava caída, o rosto pálido e os olhos sem vida. Gabriel tentou socorrê-la, mas era tarde demais. O horror se apoderou deles. O que mais estava prestes a se desentrelaçar? O que mais essas tramas escondiam nas sombras escuras da comunidade? Eduardo sentia que as respostas estavam mais próximas do que nunca. O passado, as conexões, os segredos, tudo mesclado em um só momento. Mas o que mais poderia ser revelado naquela noite fatídica? A tempestade não era apenas do céu, mas também do destino. E enquanto todos buscavam por segurança, eles tinham que se perguntar: quem eram realmente no meio de tudo aquilo? O que mais estava por vir? O que mais estava prestes a se desentrelaçar? O que mais essas tramas escondiam nas sombras escuras da comunidade? Eduardo sentia que as respostas estavam mais próximas do que nunca. O passado, as conexões, os segredos, tudo mesclado em um só momento. Mas o que mais poderia ser revelado naquela noite fatídica? A tempestade não era apenas do céu, mas também do destino. E enquanto todos buscavam por segurança, eles tinham que se perguntar: quem eram realmente no meio de tudo aquilo? O que mais estava por vir? A mulher mais velha estava caída, imóvel, e o desespero se espalhou. O pânico tomou conta da multidão, e as vozes se misturaram em gritos de horror. Carla se agachou ao lado da mulher, procurando ver se havia algo que pudesse ser feito, mas a vida havia escapado rapidamente. Não, não, por favor, ela sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. Eduardo sentia que o coração se partia, uma dor cortante, uma onda de impotência. Mas no meio do caos, algo surpreendente aconteceu. Um barulho estrondoso surgiu do outro lado da rua. Uma explosão. As chamas dançaram, iluminando a cena de terror com uma luz vermelha e assustadora. As pessoas gritaram e começaram a correr, mas Eduardo ainda estava paralisado, o olhar fixo no fogo. A fumaça subiu, escurecendo o céu já carregado de nuvens. Eduardo! A voz de Gabriel o puxou de volta à realidade. Precisamos sair agora. Mas antes que pudesse reagir, outra sombra emergiu da fumaça. Era Ricardo, mas não estava sozinho. Ele veio acompanhado por um grupo.
um bando de homens armados que enfrentava as chamas com sorrisos desafiadores. Olha só quem decidiu voltar para a festa, Ricardo gritou, a malícia em seu tom quase saltando do peito. Apenas um pequeno lembrete de onde você pertence, Eduardo. A risada dele ecoou entre os gritos de pânico e Eduardo sentiu sua raiva crescer, quase insuportável. O que estava acontecendo? Por que Ricardo estava envolvido em tudo isso? Ele tinha uma conexão com as gangues? Eduardo olhou para Carla e viu nos olhos dela um reconhecimento. Havia algo mais, um mistério que o deixava inquieto. Carla disse: Eduardo, não é só sobre nós, é maior. Mas o que exatamente ela queria dizer? De repente, a mulher mais velha que havia caído começou a se mover. Um tremor percorreu seu corpo e então, com uma força inesperada, ela se levantou. Chega, vocês todos estão sendo usados. A voz dela cortou o ar como uma faca. Vocês não sabem a verdade. Os rostos ao redor dela mostraram confusão e descrença. O que poderia ser tão chocante? E então, enquanto todos a encaravam em silêncio, ela respirou fundo e revelou: Eu sou irmã de um dos homens que estão atrás de você, Eduardo. E o que você não sabe é que esse jogo é muito mais velho do que você imagina. O impacto da revelação deslizou como um raio. Que você disse? Eduardo mal podia falar. O que isso significava? Ela não era uma simples mulher da comunidade. Ela tinha um passado que o ligava a tudo isso. A culpa que carregava, a vida que levava, tudo era parte de um tabuleiro muito maior. As vozes começaram a sussurrar ao redor. A tensão aumentava a cada palavra que a mulher deixava escapar. Ricardo, você e sua gangue não são os únicos com segredos no bolso. Você tem uma dívida a pagar, Eduardo, e agora todos nós estamos envolvidos. O que você fez voltará para que você pague. Eduardo, em choque, olhou para Ricardo. Do que ela está falando? O homem sorriu, uma expressão de vitória e vingança. Ah, isso você vai descobrir. A verdade é uma coisa poderosa, e hoje você vai saber o que realmente está em jogo. A tensão no ar era insuportável. O fogo atrás de Eduardo iluminava as sombras nas faces em volta, mas a luz também trazia à tona um novo terror. Entre eles, segredos que poderiam mudá-los para sempre. Eduardo sabia que tudo estava prestes a desmoronar, e a única pergunta que pairava: até onde ele iria para proteger aqueles que amava, e o que estava disposto a sacrificar para descobrir a verdade? A tempestade não havia passado. Era apenas o começo do que estava por vir. A mulher mais velha, antes caída, agora estava de pé, sua presença imponente cortando a atmosfera tensa. Eu sou irmã de um dos homens que estão atrás de você, Eduardo. E o que você não sabe é que esse jogo é muito mais velho do que você imagina. As palavras dela ecoaram como um trovão, trazendo uma nova onda de choque. Eduardo ficou paralisado, sem saber se deveria sentir raiva, confusão ou medo. O que aquela mulher estava dizendo? A multidão murmurava. Os rostos passavam de descrença a uma apreensão palpável. Carla se virou para Eduardo, angustiada. Você sabia disso, Eduardo? É por causa do seu passado que tudo isso está acontecendo. A ferida se abriu ainda mais. Ele não havia apenas criado inimigos, ele havia enganado todos ao seu redor, e agora a verdade estava prestes a explodir. Ricardo, sem se intimidar, soltou uma gargalhada cruel. Sempre que você pensa que está acima de tudo, algo te lembra quem você realmente é. O olhar arrogante fez o sangue de Eduardo ferver. Ele não podia deixar que isso continuasse. Mas o que ele poderia fazer? O fogo atrás dele estava aumentando. Neste instante, a mulher mais velha avançou um passo, sua voz agora mais alta. Você precisa saber, Eduardo. Ele não foi o único a sofrer. O crime que você pensa que é só seu envolve todos nós. Cada palavra dela era como um soco no estômago. Era surreal, como se tudo estivesse girando. No que você está se metendo? Eduardo perguntou, a voz trêmula. O mundo estava desmoronando ao seu redor,
e ele não sabia como reagir. O medo agora era mais real do que nunca. O que mais havia na história que ele não conhecia? O passado, que parecia distante, agora se tornava uma sombra ameaçadora. Antes que alguém pudesse dizer mais, um grito de desespero cortou o ar. "Eduardo, olha!" Gabriel gritou, apontando. Uma nova figura emergiu da escuridão. Uma criança. O coração de Eduardo disparou. Era uma menina, com um olhar de terror e apressada entre a fumaça. "Por favor, ajudem-me!" "A menina é dela!" gritou Ricardo, apontando. "A irmã de um dos seus pecados." O frio percorreu a espinha de Eduardo. A revelação caiu como um peso sobre seus ombros. O tempo parecia congelar enquanto ele processava a informação. O que aqueles sobreviventes tinham a ver com seu passado? Ela se aproximou de Eduardo, ofegante. "Eu só quero meu pai." Suas palavras eram como um grito no vazio, e a intensidade da cena crescia. A multidão ao redor começou a murmurar, perguntas surgindo, olhares de reprovação se voltando para ele. "Quem é você?" Eduardo perguntou, mas o rosto da menina ficou mais pálido ao sentir a pressão da multidão. Ele fez um movimento instintivo para se aproximar, mas a mulher mais velha ainda estava lá, bloqueando seu caminho. "Essa criança é o seu legado, não só de destruição, mas de esperança. Você pode acabar com isso, Eduardo. Mas será que você tem coragem?" Ela olhou profundamente em seus olhos e Eduardo sentiu um nó na garganta. Era como se o tempo estivesse prestes a parar e o mundo finalmente fosse colocar suas peças em ordem. Em meio ao caos das chamas e gritos, algo se quebrou dentro dele. O que ele havia feito? O que ele havia perdido? A luz do fogo iluminava todos os rostos ao redor, revelando a verdade que ele estava evitando. Mas antes que pudesse reagir, uma explosão repentina irrompeu ao fundo, fazendo todos se jogarem ao chão. O barulho foi ensurdecedor, e o horror tomou conta das mentes e corações. Eduardo olhou para a menina, seus olhos se arregalando de medo. O que estava acontecendo? "Corra, todos para a igreja!" gritou o padre, e a multidão começou a se dispersar. A fumaça engoliu as vozes enquanto todos buscavam um lugar seguro. Eduardo sentiu o pânico crescendo, a sensação de estar preso em uma tempestade se intensificando. "Não podemos deixar essas verdades se perderem", gritou Carla, puxando Eduardo para seguir. A urgência no tom dela era clara, mas o peso de todas as revelações ainda pressionava seu coração. Ele olhou para a menina, que estava agora separada dele, e um pensamento aterrador passou por sua mente. Até onde ele iria para proteger aqueles que amava? Será que poderia realmente mudar a correnteza do seu passado? Enquanto todos procuravam segurança, a verdade se aproximava, e ele sabia que precisava decidir. O que mais está prestes a ser revelado? Ele se questionou com uma mistura de medo e expectativa. O verdadeiro jogo estava apenas começando. Enquanto o caos se espalhava ao redor, Eduardo estava paralisado, preso entre o horror da situação e a revelação devastadora da mulher mais velha. Ele olhou para Carla, procurando uma resposta, mas no lugar disso, encontrou uma expressão que misturava compaixão e desespero. No fundo, o medo se instalava e uma pergunta pairava em sua mente. O que mais ele não sabia? A menina que havia pedido ajuda tremia, seu medo palpável. "Por favor, eu só quero meu pai." Sua voz pequena ecoou entre os gritos e a fumaça, e Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele queria confortá-la, mas o que poderia dizer? A realidade estava pesando mais do que nunca, e o pânico na multidão crescia como um incêndio fora de controle. Então, em meio à confusão, tudo mudou novamente. Uma explosão mais forte soou um pouco mais à frente. O impacto fez o chão tremer. Eduardo mal teve o tempo de se desviar. As chamas se avolumaram e bolhas de fogo subiram como se a terra estivesse rouca de dor. A multidão gritou. O caos se instalou. "Eduardo, corre!" gritou Gabriel,
puxando seu pai pela mão, mas ele se viu paralisado. Algo não estava certo, algo muito maior do que ele imaginava. Ricardo se aproximou, sua voz agora um sussurro ameaçador. A hora do acerto de contas chegou, meu amigo. Você nunca pensei que sua vida privada não teria consequências? A multidão se dispersou, cada um buscando abrigo. Os olhares de reprovação pairavam sobre Eduardo enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Mas, antes que ele pudesse raciocinar, uma figura familiar emergiu das sombras e seu coração pulou. Era Ana, sua esposa. O pensamento que o dilacerava se tornou insuportável. Mas como? Ela estava morta. Os olhos dela estavam vazios. Você ainda não entendeu. Eduardo? O ar ficou gelado e a multidão parou, mesmo com o caos ao redor. Tudo isso é culpa sua. O que você fez com que esses homens viessem atrás de mim e do que precisamos. Eduardo sentiu seu estômago revirar. Era como se uma lâmina o cortasse em pedaços. Ana, não, isso não é real. Ele queria gritar, mas a verdade era um golpe duro demais. A dor, o sofrimento, tudo havia voltado com uma força avassaladora. Os olhos da mulher que ele amava estavam apagados, como se a alma tivesse sido tirada dela. Eu não estou morta, Eduardo. Eu fui silenciada e você será o próximo, disse ela, a voz soando distante, quase como um eco. A multidão começou a reagir, suas expressões mudando de pânico para incredulidade. Isso é uma armação, é tudo uma farsa, gritou Ricardo. Mas a revelação o deixou sem palavras. A mulher na frente de Eduardo começou a desvanecer, mas suas palavras ecoavam como uma tempestade. Você precisa decidir quem você é, Eduardo, e quem você vai proteger. O tempo pareceu parar enquanto Eduardo lutava contra o turbilhão de emoções. Ele olhou para Carla, que o observava com olhos cheios de compreensão, mesmo em meio ao desespero. Eduardo, você precisa se lembrar de quem você é também. O que realmente importa agora. Então, um tremor passou pela terra, como se o próprio céu estivesse rachando. Eduardo sentiu que seus alicerces estavam desmoronando. A sensação de impotência se intensificava. Ele estava cercado, os laços familiares se desvanecendo e a verdade de seu passado invadindo sua vida como um tsunami. Por favor, Eduardo. A menina gritou novamente, a cena se sobrepondo à visão de Ana. As chamas dançavam atrás dele, e a fumaça os envolvia. Ele precisava escolher, mas entre cada grito, cada súplica, ele ainda não sabia o que era mais aterrador: a possibilidade de perder tudo o que amava ou finalmente enfrentar o passado que o aterrorizava. Qual seria sua verdadeira luta? E enquanto tudo ao seu redor começava a colapsar, ele percebeu. A pergunta não era apenas sobre o que ele defendia, mas quem realmente era, e o que aconteceria se ele confrontasse a verdade e estivera fugindo por tanto tempo. A batalha estava nas ruas, e pior, dentro dele. O coração de Eduardo batia descontrolado. Cada palavra de Ana cortava como uma faca. Ele olhou para a menina. A angústia nos olhos dela intensificava o horror que sentia. Não, isso não pode ser verdade! Ele gritou, sua voz se perdendo entre os gritos e a fumaça. Eduardo! Carla gritou, puxando-o, mas ele estava paralisado. O que estava acontecendo era surreal. Tudo o que acreditava ter perdido estava de volta, mas o preço era mais alto do que ele poderia suportar. A multidão, em choque, começou a murmurar. Os olhares se voltaram para ele, esperavam uma reação. O peso da expectativa deixava o ar mais denso. A explosão tinha sido um sinal. O fogo atrás deles se espalhava, mas Eduardo não conseguia mover os pés. Ele estava no meio de um pesadelo. Ana estava viva? Como isso era possível? A verdade o esmagava como uma tempestade, e as perguntas surgiam como fantasmas de um passado que ele queria esquecer. Nenhuma das suas decisões foi sem consequência. Ana continuou. A expressão dela era de determinação misturada com dor. O olhar de Ricardo, antes arrogante, agora refletia nervosismo.
Ele se movia como uma cobra pronta para atacar. A situação estava prestes a mudar, e Eduardo sentia isso. O tempo parecia estender enquanto o caos rugia ao seu redor. Você não vai se safar, Eduardo. Ninguém se safará. Ricardo gritou. A raiva em sua voz era palpável, e quando o silêncio se instalou por um segundo, uma nova explosão estourou na esquina, lançando destroços em todas as direções. A própria terra parecia tremer. Eduardo sentiu o cheiro de fumaça queimada, e os gritos se tornaram uma única nota de desespero. Ele se virou para a menina. "Fica perto de mim", ordenou, mas a criança estava tão assustada que mal conseguia se mover. Carla se aproximou, puxando Eduardo para longe. "Eduardo, nós precisamos ir, agora." A urgência na voz dela o quebrou. Ele queria gritar, queria entender o que estava se desenrolando, mas tudo o que podia fazer era correr. A multidão se espalhava e o barulho da sirene se aproximava cada vez mais. "Você não..." Essa Ana retrucou, mas sua forma estava começando a desvanecer, como uma imagem prestes a desaparecer em uma tela. "Por favor, Eduardo, é sua vez de lutar. Não deixe que suas escolhas o definam." Então, num piscar de olhos, tudo mudou novamente. A figura de Ana, tão real, desapareceu diante de seus olhos. O impacto foi como um soco no estômago. O espaço vazio onde ela estava deixou Eduardo em choque, incapaz de processar. Foram só segundos, mas parecia uma eternidade. "Eduardo, agora!" Carla gritou. Mas tudo ao redor começava a girar. Se virou. Seu olhar ficou preso em Ricardo, que tinha um olhar fixo e determinado, pronto para tomar a frente. "Você vai ver o que eu realmente sou", disse ele. A intensidade nas palavras era ameaçadora, mas antes que qualquer um pudesse responder, a verdade veio como um relâmpago. "Você e eu somos mais ligados do que pensa, Eduardo." Ricardo disparou e suas palavras se ressoaram no ar. "Eu sou seu verdadeiro irmão." O choque golpeou como um trono e o mundo pareceu desmoronar ao redor dele. O que ele acabara de ouvir reverberou em sua mente. Irmão? As revelações da noite inteira se tornaram um emaranhado. Segredos, mentiras e tudo que Eduardo imaginara como real agora estava prestes a ruir. O tempo parou e a tempestade cerceava seus pensamentos. Eles não estavam apenas lutando contra a gangue ou os fantasmas do passado. Estavam em um jogo de poder que poderia levar à destruição total. E no fundo, a questão que pairava sobre todos era: quem eram realmente? O que Eduardo deveria fazer em resposta a essa bomba emocional? E enquanto o caos continuava a cercá-los, as chamas dançavam ao fundo. O que Eduardo finalmente deveria escolher se tornava mais nebuloso do que nunca. O que mais ele ainda não sabia? O que mais estava prestes a ser revelado? Enquanto o mundo ao redor de Eduardo desmoronava em meio a gritos e chamas, a revelação de Ricardo pesava como um ladrão de ar. Irmão? Como? Eduardo mal conseguia pensar. O chão sob seus pés parecia tremer, e a fumaça escura se tornava uma cortina entre ele e a realidade. A ideia de ter um irmão que nunca conheceu, um inimigo que se ergueu das sombras, era sufocante. Você estava sempre tão ocupado com sua vida de milionário para perceber as consequências de suas escolhas. Ricardo continuou, com um brilho ansioso nos olhos. Mas agora todo esse jogo acabou. A verdade está prestes a ser revelada. E você não vai escapar. A multidão em volta começou a murmurar, as vozes se misturando em confusão. As palavras de Ricardo ressoavam, e Eduardo sentiu a pressão crescendo, quase física. Olhou para Carla, com olhos questionadores, esperando que ela tivesse alguma explicação. Mas o único que conseguia ler eram os sentimentos de revolta e dor que queimavam como fogo atrás deles. A menina perdida, em uma expressão de desespero, avançou. "Por favor, ajude-me." Suas lágrimas eram um apelo, e por um momento tudo parecia se silenciar. Mas o barulho do caos começou a aumentar novamente. O que estava acontecendo? O que realmente se desenrolava ali? Então, de repente, um novo estrondo irrompeu. O chão sob todos começou a rachar, como se a terra estivesse se revoltando.
Eduardo sentiu uma onda de calor e um movimento rápido ao seu lado. Ele virou a cabeça e viu um grupo de homens armados surgindo das sombras. Os rostos parcialmente escondidos por máscaras. Eram os verdadeiros capangas de Ricardo, e a cena se tornava ainda mais aterrorizante. Vocês não entendem, seus tolos. O jogo acaba aqui. Algum deles gritou, e ele apontou uma arma, a mão trêmula de adrenalina. Tudo girou em torno disso, e a pressão da situação era palpável. Eduardo sentiu seu coração disparar. Carla, vá. Leve a menina e fuja. Mas antes que pudesse tomar uma atitude, a mulher mais velha se colocou à frente dele. Não, você precisa enfrentar essa verdade, Eduardo. Não podemos deixar que eles ganhem. O instinto de sobrevivência prevaleceu. Eduardo começou a correr, puxando a menina consigo. Mas um tiro disparou e uma dor brutal atravessou seu corpo. Ele conseguiu se desviar, mas não antes de sentir o impacto, como se algo pesasse em seu peito. O grito da menina cortou pelo ar. Não, Eduardo! O desespero agora era visível para todos. E enquanto ele caía, as revelações continuavam a explodir. Você não é nosso irmão. Você é o filho do homem que destruiu nossa família, Ricardo gritou, e aquilo ecoou nas paredes da mente de Eduardo. As palavras cortaram como um fio afiado. O que ele havia feito em sua vida? As conexões começaram a se desintegrar, e Eduardo sentiu que estava perdendo não apenas a força, mas qualquer alicerce que ainda restava. Não é verdade. Você está mentindo, gritou, a adrenalina fazendo as veias pulsarem. Mas as sombras ao redor dele cresceram. O calor da explosão atrás deles começou a engolir tudo, o pânico se espalhando entre os moradores. Vá, precisamos sair. Carla puxou Eduardo com toda a força que tinha, mas a situação parecia desesperadora. Quando a luz da explosão iluminou o céu, Eduardo finalmente percebeu a verdade. Os segredos carregados por todos eles não eram apenas sobre vingança. Eram sobre dor, desesperança e a busca por redenção. O que mais estavam escondendo? Enquanto a fumaça o cercava, Eduardo sentiu que tudo girava. A sensação de perda se transformou em um impulso avassalador. Ele não poderia deixar que tudo terminasse ali. Mas antes que pudesse se erguer, a realidade ganhou um novo golpe. A mulher mais velha se virou e com uma voz firme disse: Você ainda tem uma chance, Eduardo. Você pode escolher lutar. Ou deixar que tudo isso queime. Junto com suas memórias, o olhar dela foi um convite, uma última oportunidade. O que Eduardo faria? Ele enfrentaria a verdade que o aterrorizava ou sucumbiria às chamas do passado? O tempo escorreu enquanto ele apenas ficou ali. O que mais estava por vir? A fumaça se dissipou lentamente, e Eduardo sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. O som dos gritos ecoava ao seu redor, enquanto o calor das chamas ressurgia como um aviso sombrio. Ele não tinha certeza do que fazer, mas uma coisa era clara: não poderia simplesmente fugir. As palavras da mulher mais velha ressoavam em sua mente. Você precisa enfrentar a verdade, Eduardo. Ele olhou para Ricardo, que estava mais próximo e com um sorriso desdenhoso. Você achou que poderia escapar da sua vida? Da sua culpa? O jogo acaba aqui e agora. A raiva de Ricardo era palpável, e Eduardo sentiu um impulso feroz de revidar. Mas, ao mesmo tempo, lembrou-se da menina, que ainda estava ali, aterrorizada. Saia dali! Gritou Carla, puxando Eduardo para mais perto de si. A intensidade da situação estava à flor da pele. Ele tinha que ser a âncora em meio a essa tempestade. Precisamos sair, todos nós. Era o momento de decisões. Eduardo capturou o olhar da menina. Eu vou te ajudar, prometo. Ele se virou decidido. Vamos juntos, todos. Não é hora de dividir, mas de unir forças. Ricardo deu um passo à frente, rangendo os dentes. Você não vai conseguir. Mas antes que pudesse fazer algo, a mulher mais velha interrompeu. A garota é o futuro. Escute o que ele diz. Ouvindo isso, a multidão começou a se mobilizar e Eduardo sentiu uma onda de esperança. Se todos lutassem juntos,
poderiam enfrentar qualquer coisa. Eles começaram a se agrupar e Eduardo pegou a mão da menina. Segue-me, vamos juntos. Ela o seguiu, os olhos dela cheios de confiança. Enquanto corriam, Eduardo sentiu o peso dos olhares das pessoas sobre ele, não como julgamentos, mas de solidariedade. Havia uma força crescente dentro dele. O passado poderia ser pesadelos, mas o presente era uma luta pela vida que precisava ser feita. A fumaça começava a se dissipar e havia uma luz no fim daquela escuridão. Eles conseguiram chegar à entrada da igreja, onde o padre estava orientando outros a se abrigar. Entrem, não se preocupem, aqui é um lugar seguro. Os gritos e a agitação da rua tornaram-se apenas murmúrios distantes. O coração de Eduardo estava acelerado, mas agora havia uma sensação de renovação. Ele estava cercado por pessoas que, assim como ele, buscavam por um futuro melhor. No fundo, entendeu que a verdade era difícil, mas invisível. A dor só era dolorosa se você a mantivesse escondida. Todos somos mais fortes juntos, ele disse, e a multidão começou a repetir, levantando a voz. Juntos, mas uma sombra ainda estava à espreita. Ricardo, com raiva, gritou do lado de fora. Você realmente acha que isso é o fim? Você não pode escapar do que você é. Eduardo encarou sua parte do passado que não poderia mudar. E quem você é, Ricardo? A sombra do que poderia ter sido ou a luz do que pode se tornar? Era um desafio. O calor e a adrenalina estavam se misturando em algo novo, algo significativo. Ele poderia não ter o controle do que se passou, mas podia influenciar o futuro. O momento era intenso. Enquanto os raios de luz penetravam nas nuvens cinzentas, Eduardo se virou para a menina. Ela sorriu levemente, e isso fez seu coração aquecer. Ele sabia que, não importa como terminasse, havia de fato uma nova esperança crescendo. Enquanto olhavam uns para os outros, o eco das vozes ressoava na verdade da luta. Uma batalha ainda estava em andamento, mas Eduardo se sentia pronto para enfrentá-la. Os obstáculos viriam, mas agora tinham um propósito. O futuro ainda era uma incógnita, mas a certeza de que juntos poderiam resistir era indiscutível. Ele respirou fundo e olhou para Carla. Não temos todas as respostas, mas temos um ao outro, e isso é tudo que importa. E assim, enquanto a tempestade se dissipava e o sol começava a brilhar, Eduardo soube que o maior desafio estava apenas começando. O que mais estava por vir? Antes de encerrar, quero te fazer um apelo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as nossas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar nosso vídeo a ser visto por mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você acha. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs reconhecem a importância do apoio ao canal. Vamos juntos nessa!